Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Profeta agora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é a comunidade. Esse vídeo é para que você possa entender mais ou menos a situação da igreja que está caída diante de Deus e da comunidade que Deus vai levantar diante de nós para a última chamada. E nossa base bíblica, vai dando seu like, hein? Se inscreva no canal. Nossa base bíblica é Amós 9, no versículo 11, que diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Então, a palavra de Deus diz que Deus, ele vai restaurar o tabernáculo para acabar de evangelizar, acabar de buscar todas as pessoas em todas as nações. Isso é uma dica de que não está falando em fazer novamente o tabernáculo do sacrifício lá, como o povo de Israel estão pleiteando fazer o terceiro templo, né? Como diz, eles estão fora do Espírito. Mas a realidade é que Deus está aí anunciando que no futuro restaurará o tabernáculo caído de Davi da antiguidade. O que ele está dizendo? Ele vai trazer, vai formar um povo segundo aquele povo primitivo lá de Atos dos Apóstolos 2, que a própria palavra diz que tudo lhes era comum, quem tinha repartia, e o Espírito Santo ajudava em tudo. Então, veja bem, então mostra que ali era uma igreja que era agradável a Deus, era um modelo, né, de congregação, de unidade, que era agradável a Deus. Então, esse vídeo é já preparando aí os meus ouvintes, as pessoas que têm assistido os vídeos, que têm acreditado, que têm se esforçado para entender. É muita coisa contrária às coisas que estão ensinando, mas é pura verdade de Deus. E se você se atentar, você vai fazer parte dessa obra. Primeiro é preciso lembrar que o Criador não mudou e que nunca mudará, e que tudo que está escrito na palavra de Deus se cumprirá. Tem muita coisa que as pessoas passam em branco e acabam esquecendo. Vamos lá, está escrito na palavra de Deus que Jesus veio o diabo veio para matar, roubar e destruir, e que ele, Jesus, veio para dar vida e vida com abundância. Então isso não aconteceu, isso não é no campo lá do reino do céu, isso é na terra. Então ainda vai acontecer antes da vinda de Cristo, desse movimento que vai trazer prosperidade, que vai trazer unidade para o povo de Deus, que vai trazer o posicionamento que está sendo esquecido, né? E que o diabo faz questão que o povo se esqueça. Quanto mais você se esquece disso, de se posicionar, mais você está longe da salvação. Então vamos lá. Então fiz questão de dizer que tudo que está na Bíblia vai acontecer. Acontece que as pessoas fazem plano da vida de Cristo, mas aí Deus destrava uma coisinha ali na Bíblia que está ali e acaba alongando a vida dele. Essa que é a verdade. Vamos lá. Esse tema, a comunidade, abordará o estado crítico da igreja e a futura forma da igreja do amanhã, ou seja, o modelo da igreja do amanhã, tendo em vista que a igreja, o templo, caiu diante do Criador. Talvez você não acredite quando eu falo nessa questão, a igreja caiu diante do Senhor, mas aí é só a gente ir ali, ó, em Amós capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, Amós capítulo 5, vamos voltar um pouquinho aqui, vou dar no 9, lá no 2, que diz assim, ó, do 1 ao 2, no Amós capítulo 5, do 1 ao 2, diz assim:
ouve esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel, ó povo de Deus. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Então, ele está falando da igreja. Quando ele fala virgem caiu, ele está falando da igreja. Então, essa igreja, o modelo da igreja, caiu diante de Deus. As pessoas vão querer sustentar isso porque nasceram da religião. E Deus vai levantar uma última chamada. Essa vai vir semelhante ao comportamento da igreja primitiva, que vai aí arrematar. Senão, como é que Jesus vai buscar a igreja se não tem 3% de salvos, né? Não tem 3% de salvos, espiritualmente falando para vocês. Ele vem buscar 10%, viu? Já falei sobre isso nos meus vídeos anteriores. Então, tendo em vista que a igreja, o templo, caiu diante do Criador, e que ele afirmou que a restauração certamente é no modelo que lhe agradou, mas que ficou para trás, que foi lá em Atos dos Apóstolos, né, igreja primitiva, creio eu ser o modelo de igreja ou de comunidade que vai aí agradar o Criador, que vai ser levantada pelo Criador, como restauração do tabernáculo caído de Davi da antiguidade, que no nosso tempo dá uma ideia de comunidade, pois é o que mais se assemelha ao cotidiano da igreja primitiva. Então o que acontece é o seguinte: a igreja primitiva, ela tinha um comportamento de comunidade. Você vê que era tudo comum entre eles. Então, comunidade vem comum a todos, dá essa ideia. Então, por isso que eu digo que vai ser distribuído em comunidade, ou seja, um vai cuidar do outro. Hoje é cada um por si. A igreja, ela não está nem aí para a sua vida. Ela quer que você vá lá, frequente, dê os dízimos, contribua lá para eles ganharem mais almas, dê oferta, faça sacrifício e acabou-se, né? Mas não é isso que Deus espera de um pastor ou de uma igreja. Então nós estamos, essa igreja está muito longe da realidade de Deus. Mas primeiro quero revelar o que levou a igreja de hoje a cair diante de Deus. Eu estou falando que a igreja caiu, né? Então eu vou te mostrar, dentre outras coisas que Deus está vendo, algumas que são cruciais, que realmente selou tirou essa comunhão que existia da igreja para com Deus. Lembrando lá que no meu primeiro vídeo, lá, alinhamento da igreja, graças a Deus está sendo bem assistido, e vocês devem assistir mesmo, porque ali começa tudo, ali começa uma revelação, um entendimento do hoje. Então, se você entender bem o primeiro vídeo, o alinhamento da igreja para o arrebatamento, você vai entender tudo isso que eu falo. Mas se você não entender, aí vai ficar muito mais difícil para vocês, aí vão de repente ver só na última hora, se tiverem vivos, né? Mas esse primeiro contato da quebra de aliança com Deus, eu separei em 5 tópicos. Então vamos lá. O primeiro tópico é as constantes modificações dos textos bíblicos. Descredenciaram e tiraram o peso da palavra no intuito de agradar ao homem e aborreceram a Deus. Então, desde quando foi restaurado a igreja através da igreja católica, que vem se distorcendo, vem se modificando a palavra de Deus. Eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer um vídeo sobre a igreja católica, né? Mas ventou, acabei não fazendo, talvez por causa de religiosidade. Muitas pessoas iam deixar de estar assistindo os vídeos. Eu acredito que ainda não estão
prontos, preparados para saber a verdade sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica, traduzindo ela, é universal. O católico é universal. Então, a Igreja Universal Apostólica Romana seria o nome da Igreja Católica, para que vocês não saibam, para vocês entenderem que eu sei do assunto, né? Mas acabei deixando para depois, lá para frente, se for interessante. Eu acredito que vai ser interessante para muitos acordarem e pular fora, né? Antes que venha o dia mau, né? Então vamos lá. Então, o primeiro tópico eu falo sobre a mudança dos textos bíblicos. Olha, isso é coisa muito séria, porque, por exemplo, a mulher ser submissa ao seu esposo. Isso é escândalo hoje em dia, né? Para que não haja escândalo na igreja, né? O que acontece? Essa palavra escândalo, ela foi tirada aí da Bíblia. Então a mulher ser submissa, dá uma ideia de parceira, né? Mas quando vem para que não haja escândalo, isso mostra o peso, a gravidade desse comportamento contrário à vontade de Deus. Então eles tiraram esse peso, por quê? Primeiro que existe uma ação maligna. Ele quer que você esteja mal posicionado. A igreja mal posicionada, que a igreja somos nós, né? Não estou falando do templo. Então você mal posicionado, você mal entendido e concordando com o que é errado, você não tem a salvação. Desculpa, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter a salvação. Digamos que você vira uma estátua de sal, assim como virou a mulher de Ló. Então dos problemas que descredenciou, fez com que Deus decretasse que a virgem caiu, a igreja caiu, você não acredita, né? Começa por aí. O exemplo que eu estou te falando é esse, né? Só dando brecha para o inimigo. O outro segundo tópico, o acordo firmado com homens que na grande maioria servem a outros deuses e que maqueiam o cuidado com as ovelhas do Senhor. São lobos vestidos de pastores ou pastoras, né? Eu vejo que quando eu falo muito de pastor, as pastoras ficam tudo aí felizes. Não, quando eu falo pastores, eu estou falando no sentido de homens, que a Bíblia fala que quando fala de homens, está falando de homem e mulher. Então quando eu falo de pastores, estou falando pastores e pastoras. Eu já falei sobre isso, né? O posicionamento é algo que vai fazer com que você não herde o reino do céu. Mas você não acredita, né? Vamos lá. Então o que acontece? Se a gente for falar da história da Bíblia, a igreja ela veio de uma forma religiosa. Por que religiosa? Porque os homens que fundaram elas, eles tinham conhecimento do que estava escrito, mas eles não tinham conhecimento do espiritual. Então, tanto que a palavra de Deus lá, que eu falo lá em Ezequiel 16, descrevo também no primeiro vídeo, fala que a igreja tinha forma, ela estava toda completa, era uma jovem, mas que estava nua diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte: a igreja era formada, tinha um templo, tinha cadeira, tinha membros, tinha quem pregasse, mas não tinha a presença de Deus. Por quê? Porque os homens que estavam na frente, eles digamos que fizeram uma faculdade, pegaram a história da Bíblia e começaram a ensinar, mas eles tinham outros deuses. A verdade é essa. Se assustou? Eles eram, digamos, adoradores de outros deuses. Vocês sabem que eu já falei sobre isso, que os pastores, a maioria das igrejas passadas foram fundados por pastores da maçonaria. Então eles tinham outro Deus, e pregavam a palavra de Deus. Ou seja, por isso que Deus olhou para a igreja, viu ela pronta, mas estava nua diante dele. Engraçado, né? Vai lá em Ezequiel 16, você vai ver isso. Se você não entender, vai no meu vídeo lá, alinhamento da igreja. Graças a Deus o povo está começando a despertar para esse vídeo. Ele está disparando aí
na visualização, ele é muito importante, é 1h07, mas é um aprendizado para o início de tudo, para a abertura dos seus olhos. Vamos lá, então por isso que já começou por aí. Então o que acontece? Esses homens, eles eram visionários, eles realmente usaram a igreja para prosperar, para poder ganhar poder de massa, domínio de pessoa e enriquecer. Realmente essa era a visão deles, porque o Deus que eles realmente fizeram aliança, que eles adoraram, né, até a sua morte, a princípio de muitos, né, eles eram outro Deus, não era o Deus Criador, infelizmente. E aí o que aconteceu? Quando chegou mais na frente, o próprio texto diz, quando Deus mais na frente olhou, viu que já estava o que? Adolescente, jovenzinha. O que ele está dizendo? Já passou-se um tempo, né? As pessoas que estavam estudando a Bíblia, você estava lá na frente pregando, você não queria nada com Deus, mas você pregava o que estava na Bíblia. E as pessoas que estavam indo lá não queriam nem saber da sua história, mas ia por causa da Bíblia. E essas pessoas começaram realmente a adorar o Deus vivo, e o Deus vivo viu aquilo, gostou daquilo e fez uma aliança com Deus. Por isso que ele fala, eu limpei, eu adotei como minha, não era dele. Eu falo sobre isso no primeiro vídeo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aquilo que eu falei lá há 9 meses atrás, no primeiro vídeo, continua valendo para hoje. Ou seja, a história não se contradiz. Por quê? Porque é de Deus. Porque a história é de Deus. Por isso que não vai se contradizer. Então vamos lá. O segundo tópico fala sobre acordos que homens fizeram. O que aconteceu? A igreja começou a crescer, começou a ficar influente e começou a colocar para dentro dela coisas que não era boa para a igreja, mas era boa para aqueles que estavam na frente lá, os visionários, pastores que tinham outro Deus, né, em vez de ser o Deus criador do céu e da terra. Essa que é a verdade. Então o que acontece? Fizeram acordos, colocaram pessoas para dentro da igreja. O próprio texto de 600 e pouco antes de Cristo fala isso. Não é palavra minha não, está lá, né? É só você substituir Jerusalém por igreja protestante, vai encaixar feito uma luva, né? Então o que acontece é isso. Então começaram a fazer acordos, por exemplo, um dos acordos que foram feitos mais para frente foram de ser instituição filantrópica. Hoje é prejuízo para a igreja. Por quê? Porque você entrega a prosperidade do mundo e do povo de Deus na mão de homens que não querem nada com Deus, homens gananciosos, homens que entregaram sua vida a demônios, a seitas. Essa é a verdade. Crentes que estão lá mamando também, dão uma de contrário, mas estão mamando e aceitando e viraram estátua de sal diante de Deus. Eu lamento, está dizendo para vocês políticos também, crentes que estão lá, porque se fossem crente, pé no chão, raiz, condenava tudo, nem andava lá dentro, porque não ia ter nem amigos. E é assim que é. Então, infelizmente, a segunda coisa que desagradou foi acordos firmados que desagradou a Deus, que não fazem, que cuidem e nem prosperem o povo de Deus. O terceiro é a desobediência quanto ao posicionamento. Homem no lugar de mulher e mulher no lugar de homem. Agora, os jovens também para ajudar no orçamento, gerando mais uma cabeça. Então, o mundo jaz no maligno e os servos do maligno trabalham em cima da igreja. Só que quem não tem olhos para ver não enxerga, acha que é tudo normal. É necessidade, é isso, mas há uma manipulação, há um propósito através disso. Então tá lá, a mulher cabeça sobre o homem, né, a mulher. Então a gente vê muito aí pastoras no altar e o marido lá fora. Você vê muitas cantoras aí pelo mundo afora, gerando dinheiro, fazendo até a obra, e o marido tomando conta da casa. Os valores se invertiram, mas investiram para uma sociedade de hoje. Para Deus não. Por isso que eu disse que o Deus não muda e a palavra dele não passará. Então, se você não abrir seus olhos, inclusive quando eu estava escrevendo esse script,
Me veio na mente uma cantora. Não sei se vai chegar até ela essa pregação, mas uma cantora que Deus não desistiu dela. Dentre as que estão por aí, vocês me desculpem, vocês podem arrastar até multidão, cantar bonito, ter uma boa palavra, mas vocês não são agradáveis a Deus. Lamento. Mas tem uma cantora que Deus tocou no meu coração, que inclusive ela sofre muito. Já fui num show dela, no evento dela, é fantástico, é bacana. Mas, como eu falo na questão de posicionamento, essas mulheres no altar, essas mulheres do mundo afora aí, os homens em casa, né, inverter os valores, não é agradável a Deus. No mundo espiritual isso é transgressão, isso é prostituição, é quebrar a regra de Deus, é adultério, sabe? Mas tem uma cantora que eu vou deixar registrado para vocês, né, que vocês possam estar orando por ela, é Estela, cantora fantástica, mas Deus deixa o inimigo bater nela. Um dia desse eu vi ela desesperada numa igreja aí, dando testemunho que não aguentava mais. Todo mundo sabe que ela teve um filho que morreu aí, com malária, tem um filho aí que parece que é trans, e tem um marido também que estava envolvido lá em vícios de droga, e eu não sei qual foi o problema que ela não estava aguentando mais. Mas eu quero dizer o seguinte, que ela precisa abrir mão disso. Talvez dessas cantoras que eu tenho visto aí, é que Deus está dando a oportunidade de pular fora desse barco. Pular fora desse barco. Então, se você conhece Estela, se vocês orem por ela, orem do jeito que eu estou te falando, para ela enxergar o verdadeiro posicionamento. Cada um de nós, se a gente não se posicionar de acordo com a palavra de Deus, a gente não erra do reino do céu, a gente nem nasce para Deus. Nem nasce para Deus. Então, deixa esse alerta aí do posicionamento. E Estela, eu te amo. Se você receber, chegar para você esse vídeo, para que você possa abrir os seus olhos, se posicione diante de Deus. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Milhões de mulheres e homens aí vão chegar até Deus e vai dizer: Senhor, em teu nome eu expeli demônio, eu curei enfermo, apregoei o ano aceitável do Senhor, eu ajudei multidões a te adorar, eu ensinei a tua palavra. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito meu Pai, porque eu não vos te conheço. Então isso é muito sério. É muito triste você estar perto da salvação, mas encaixotada para ir para o inferno. É muito triste isso. Então abre os olhos. Então, esse é o terceiro ponto, a desobediência, o posicionamento. Inclusive eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, né? E vamos lá. E o quarto é manifestações enganosas no meio da igreja. Você acha que Deus tem pouco motivo para decretar que a igreja caiu? Estava falando com um jovem lá no meu trabalho, ele disse: você só manda pedrada, né? Não, eu mando aquilo que Deus me dá para passar, porque tem que ter coragem, é bronca. Eu estou falando aqui contra milhões de pessoas que vivem essa fé aí, que estão encaixotadas, assim como Deus me mostrou em visão, encaixotados dentro da igreja para ir para o inferno. O portal na frente para ir para o reino do céu, e ela dentro de um caixão para ir para o inferno, e a tampa já pegando fogo. A visão que Deus me deu dentro da igreja, não vou dizer o nome da igreja para não estar aí levantando questões, né? Mas infelizmente isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então vamos lá. A quarta é as manifestações enganosas no meio da igreja. Será que é pouco? O falar em línguas, por exemplo. Falar em línguas, eu já fiz vídeo falando sobre isso. Você pode até não aceitar. Você pode até se achar espiritual porque fala em línguas. Eu estava vendo hoje uma cantora aqui, eu tive que tirar as pressas aqui, não sei que língua era aquela. Misericórdia, sabe? É só usar o culto racional.
O Atos dos Apóstolos fala que as línguas mostra, Atos 2 mostra perfeitamente que as línguas tinham endereço. Ela chegava à pessoa do outro lado, ou seja, quem falava em língua falava em fenício, falava em grego, falava em egípcio. O egípcio do outro lado entendia, porque ela falava uma língua, não é? Todo mundo fala a língua dos anjos. Isso aí que o diabo botou na mente da igreja, comprou essa ideia e está desse jeito. É mais um engano, mais uma coisa que leva Deus ter descaracterizado a igreja. Acordem. Então vamos lá, falar em línguas aí que não vai para lugar nenhum. Já tem um vídeo que fala sobre isso. Vá lá nos meus vídeos e aprendam um pouquinho mais. Profetizar no altar. Profetizas no altar. Eu vejo que tem gente até famoso por aí, famosos por aí, ganha profetizando misericórdia, viu gente? Vamos acordar. Vamos acordar, por isso que a igreja caiu diante de Deus, né? Vamos acordar, pregam tendências, sabe? Vê uma coisinha, aconteceu muito comigo, chegava nas igrejas, cantava um louvor, você vai ser isso, você vai aquilo, pregava uma palavra, você vai ser isso, você vai aquilo, as pessoas pregam tendência, vê uma situaçãozinha, aí já joga um negocinho, se deu certo, se não deu certo, acabou. Talvez até fique estudando aí meteorologia para dizer que vai cair água lá no fulano e tal, lá não sei aonde, aí depois diz que é de Deus. Então acorde com essas profetisas, essas mulheres no altar. Deus me mostrou ele fazendo um tratamento num pastor que estava fora do altar, para que ele voltasse do altar, e estava cheio de mulher no altar que deveria ter saído de lá. Eu tive uma visão andando assim quando eu estava orando. Então vamos acordar. Então estou falando para vocês, muitos não vão acreditar, não posso fazer nada, só não morra, viu? Só não morra. Vamos lá. Também mais profetas caídos. Como tem, aí estou falando de homem, viu? Como tem homens caídos na igreja, mentirosos, vivendo mentira, pregando mentira para encher a igreja de gente, para trazer dinheiro para a igreja. Deus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas que tem de homem, pastores da maçonaria lá dentro pregando, pastor em adultérios também, porque muitas mulheres incompetentes também dentro de casa, né? É verdade, eu não vou aliviar para ninguém não, Deus vê tudo. Então tá como diz o nordestino, dá uma bagaceira, né? E cair pelo poder de Deus. Meu filho, sabe, o diabo ele conhece a palavra de Deus. A minha situação é tão difícil, porque a Bíblia fala que esses sintomas que iam acontecer, ele diz na palavra de Deus que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Olha só o grau de dificuldade de se enxergar essas coisas. Eu sei que algumas pessoas vão concordar comigo num ponto, outras vão concordar no outro, outros vão concordar no outro, e assim vai ser, né? Mas a Bíblia já descreve que aconteceriam coisas nos fins dos tempos que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então não seria fácil de se identificar. O inimigo, nosso inimigo, ele conhece a palavra de Deus e sabe o que você espera. Então ele dá aquilo que parece ser, mas não é, não completa. Então você está lá, cai lá. Mas porque Daniel caiu sobre os seus pés? Porque João caiu num sono profundo, só que trouxeram alguma coisa. Você cai e não traz nada. Você cai lá pelo poder de Deus e não traz nada, ainda perde as coisas, né? Então a gente precisa entender que o inimigo, ele conhece a palavra de Deus, ele vai dar aquilo que é parecido, mas não é de Deus. É parecido, mas não é de Deus. Então tá lá o cair pelo poder de Deus. Isso aí, acorda, igreja. Vamos limpar a igreja. Aliás, a igreja já foi, né? Deus vai criar uma comunidade. Todo mundo vai cuidar de todo mundo. Não é? Tá tudo na mão de um homem de Deus, né? Que se diz de Deus e não trabalha para prosperar, para conduzir
ver o mundo lá fora estourar e a igreja sendo ridicularizada, passando vergonha. Deus passando vergonha junto com a gente, porque na verdade as pessoas querem ser de Deus, mas entrega a sua vida na mão de homens, na mão de emoções, sensações que são duvidosas. Se eu contar minhas histórias para vocês, vocês vão rir. Eu sou meio engraçado, né, como dizem, né? Pois é, mas eu falo sério, é um engraçado que fala sério. Fala sério. E também sacrifícios da lei sendo aplicado na época da graça. Aí, sacrifícios da lei sendo aplicados na época da graça. Para começar, o dízimo é da lei, já começa por aí. O povo primitivo não dava dízimo. Quem disse para vocês que davam dízimo? Dízimo era da lei, né? Mesmo que também o templo lá, eles não podiam ir para o templo, né? Estavam lá os romanos lá e os sacerdotes lá e sua companhia esperando eles. Vai lá entregar o dízimo, ninguém ia. Então eles não entregavam o dízimo, eles faziam um propósito. Aquela questão lá de Pedro lá, que foi Ananias e Safira, foi propósito, não foi dízimo. Então as pessoas são enganadas por pastores oportunistas que dominam a palavra, que fazem gerar emoções, né? E a pessoa cai nessa armadilha do inimigo. Mas Deus vê todas as coisas e Ele inventou a igreja. Você acredita ou não? Vou ficar sem igreja, vai, melhor ficar sem igreja do que ficar sem salvação, né? Eu digo para vocês, não me leve a mal, eu amo vocês, eu coloco o meu aí, ó, a minha liberdade em jogo para estar orientando, para estar abrindo os olhos de vocês, mas faz parte do homem de Deus, né? Faz parte daqueles que têm um chamado de Deus. O que mais tem aqui? Sacrifício da lei sendo aplicado na época da graça. Então já falei para vocês, os votos, o dízimo. Se fosse o dízimo, fosse de lei, de Deus, todo mundo era próspero, porque a gente nunca termina essa frase lá de Malaquias 3, 9 em diante, né? Que diz: trazer todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, mas diz também mais: me provai, ministro. É um toma lá da carne. Então, pô, anos e anos sendo dizimista, e cadê? E abririam por um canal, vos viria uma abastância, algo profundo, algo grandioso. Bastante seria hoje ser bem de vida, e o povo é pobre, o povo de Deus é pobre. Sabe por que o povo não se posiciona? Porque a mulher tem que sair para trabalhar. Por que estão se perdendo? Por quê? Porque a gente não consegue se posicionar. Os ricos até conseguem, não se posicionam porque não querem, né? Que aí já tem uma cultura. Eu vi um dia desse uns casais aí, o diabo usa os ricos atores, os cantores, né, os famosos, por aí vai, jogadores, para aplicar suas desgraças no mundo. Essa que é a verdade. Então, se vocês não sabem, eu vou dizer em primeira mão, muitos aí, ricos aí, atores aí, estão dormindo agora em quartos separados. Isso que é melhor, cada um dorme no seu quarto aí, contrariando a palavra de Deus, que diz que não se deve apartar, e se apartar um do outro, tem que ser por pouco tempo e com um sentimento mútuo, para que não haja o quê? Tentações, né? Para que não haja, para não vir ser tentado por Satanás. Então, os famosos aí, cada um dorme num quarto. Tá vendo aí? Já ensinando mais desgraça para o ser humano. Mas o povo de Deus é pobre, né? Que passaram para ele que ser pobre é ser humilde, né? Pois é, então o diabo manipula e manipula mesmo. E para encerrar essa questão dos 5 tópicos, né? Para vocês concordarem comigo com o que eu falo na questão do posicionamento, né? Da igreja caída. Além de tudo isto, esse último tem um agravante diante do Criador. Isso está escrito na Bíblia, lá em Ezequiel, viu? Ele diz assim, ó: ou não cuidado com os filhos gerados dentro da igreja, gerados como lenha de qualidade para queimar no inferno. Sabe o que é isso? Você tem seus filhos que nascem lá
contigo quando você está na sua religião lá na igreja lá, mas o mundo depois pega ele. Eu sempre falo uma coisa que Deus vai cobrar essas crianças que crescem, se desviam, que as pessoas acham que é normal, não é normal não. Deus botou a culpa na igreja. E ele ainda afirma que é um agravante diante dele, viu? Então Deus tem motivo para largar de mão a igreja e largou de mão a igreja. Infelizmente, é uma verdade, viu? Agora vamos falar da nova comunidade. Tá em quanto aí, meu jovem? 35. Então vamos falar rapidinho aqui da nova comunidade, né? Já falei por que a igreja está caindo dentro de Deus. Agora vamos falar do que interessa. Essa nova forma de cuidar das ovelhas do Senhor terá como ponto crucial o recomeço, ou seja, vai ter que reconhecer que estavam fazendo errado, vão ter que fazer uma nova aliança com Deus. Como eu já disse no vídeo anterior, não vai morrer mais ninguém não. A igreja vai ter que reconhecer, eu, você, que somos a igreja, vamos ter que reconhecer que estávamos fazendo errado e se arrepender diante de Deus. Senão, já era. Ao observarmos a palavra, veremos que Deus sempre deu oportunidade de um recomeço a Israel. Eu estou dizendo aqui que se você se arrepender de estar contribuindo com isso, né, e começar a ver de uma forma diferente, você fará uma nova aliança com Deus. Você não vai precisar ir homem, não. Você pode se ajoelhar, você pode curvar sua cabeça e orar a Deus, pedir sabedoria, pedir para você enxergar tudo isso que o profeta está falando e se fazer uma nova aliança com Deus. Se não fizer isso, já espiritualmente já está dentro do caixão. Você vai dizer misericórdia, mas é misericórdia mesmo, né? Reconhecendo o erro e voltar-se a praticar o correto. A Bíblia está aí. Se a gente tirar essas mazelas, essas coisas erradas que estão aí, vocês vão ver que vocês vão estar se limpando, a árvore vai ser podada, dói. Você já está acostumado com o errado, né? Vai ter que ser a força. Como ele disse, o reino do céu é tido a força, né? E passa a ser agradável a Deus. E ele o receberia de novo numa nova aliança com ele. Assim fará conosco. Ou seja, as coisas, o povo de Israel aprontava, pecava, mas quando era chamada a atenção, é por isso que Deus levanta o profeta. Deus não levanta profeta para estar somando com a igreja, não. Aonde é que você viu isso na igreja? A profeta está somando com a igreja. A profeta saindo de um lado para o outro para pegar no altar, para somar o trabalho que está sendo feito lá. Você viu isso aonde na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Os profetas aí são profetas de Baal, são profetas mentirosos, oportunistas. Não tem base bíblica isso que vocês veem aí. A fulano pode ser famoso, o problema é dele. Não tem base de profeta, sempre foi levantado para ir contra Israel. Deus levantou o profeta hoje para ir contra a igreja, porque está condenável diante dele, né? Mas se você fizer entender aquilo que eu estou falando e se arrepender, então Deus vai te dar uma oportunidade de experimentar essa última chamada que Deus vai fazer. E essa última chamada vai ter o nome de comunidade. Comunidade. Mas vai existir a igreja? Vai. Que essa comunidade aí, talvez só 10% vão enxergar. As pessoas estão acostumadas ao que você está vendo aí. Então as pessoas, infelizmente, viu? É duro dizer isso para vocês. Só 10% vai enxergar e vão pular fora dessa barca. Se não está no tempo de você pular fora, não pule. Vá assistindo os vídeos, vá amadurecendo, tenha certeza, vá orando, vá buscando entendimento. Jesus morreu para que você tivesse acesso ao Pai. Você não precisa de homem, você não precisa de profeta, você não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Você precisa de só crer em Deus, que Ele fala no seu coração. Agora, se você não tiver coragem para enxergar o que Ele te mostra,
aí já é uma outra conversa, né? Aquele que não nascer da água, o que acontece? Quando você se voltar para Deus, o que vai acontecer? Grandes manifestações que não vêm acontecendo vão acontecer. Uma dessas é mudar a tua natureza. Sabe o que é mudar a natureza? Mudar a natureza é você nunca mais conseguir ser o que você era antes. Isso é mudar a natureza. Existe aquele fator da pessoa, ela por exemplo, ter medo de voltar ao que era antes. Quando você muda a natureza, você não tem mais medo de ser o que você foi antes. Não adianta, você não vai voltar porque mudou sua natureza. Sua natureza hoje vai ser uma natureza espiritual, já pronto para o arrebatamento. Mas se não mudar a natureza, o diabo vai te enganar como tem enganado. Está nos ouvindo o que eu quero dizer? O entender e obedecer, ter um relacionamento com Deus através de Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, isso vai fazer com que você nasça da água, que é a palavra de Deus, e através do entendimento, e também do Espírito, que é a transformação da sua natureza. Como ele disse, quem nascer da água do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Bom, para finalizar, o que eu tenho a dizer é que tudo isto que falei é que vai acontecer antes da vinda do Filho de Deus, e que a oportunidade será dada a todos, mas poucos enxergarão, pois não conhecem o Criador. Que Deus possa estar abençoando a nós todos. Divulguem, compartilhem, né? Qualquer dúvida, inscreva no canal, dê um sinalzinho, eu estou aqui para ensinar aqueles que precisarem. Deus abençoe a todos.